Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 50 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Ultimamente não é tão organizada assim, mas tudo bem, né? Faz parte do ciclo evolutivo. 9 horas mais 51 minutos. Para você que aniversaria desse dia 9, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Estamos aí na semana, né? De 12 de outubro, perdão. Padroeira do Brasil, Dia das Crianças, também temos o Dia do Professor, dia 15. É uma semana especial, né? É uma semana especial. Algumas redes municipais de ensino têm aí toda uma tratativa para o professor e uma alteração nesta data. No município de Cubatão, especificamente, não teremos aula esse período. E nessa semana, de segunda a sexta-feira, não teremos aula. Somente retornam a partir da semana que vem. Há uma outra situação que a gente pode colocar num futuro mais próximo aí sobre essa questão em que as famílias acabam tendo que ter uma outra rotina, uma outra alternativa diante da não continuidade das aulas nesse período. É lógico que a gente tem que entender que existe a questão dos professores e existe também a questão dos alunos. O município aprovou uma lei chamada Acelera Educação e uma semana sem aula, eu não sei que acelerador é esse. 9h52. Hoje, os comentários são de Reginaldo Nascimento, nos controles eletrônicos, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia ao pessoal que nos acompanha, né, através das redes, através dos canais, né, da Virtual. Bem como você disse, essa semana é uma semana especial, não é? Tem aí o feriado dessa semana, essa é uma semana mais curta para todo mundo. Dia das Crianças, Dia da Padroeira do Brasil, Dia dos Professores no domingo. A questão aí que você coloca, né, essa parada, não é, essa semana nas aulas regulares das escolas municipais do município de Cubatão. Eu até entendo, não é? Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio. Eu acho que, né, a gente tem que entender que tem que haver um equilíbrio aí entre aquilo que é uma necessidade das famílias, onde eu deixo meus filhos. Essa semana não haverá aula, é uma preocupação. No entanto, a gente precisa entender, e aí, claro, acho que é uma coisa que a gente tem que começar a discutir com a sociedade, a discutir em grupos, né, para aprofundar essa questão mesmo dessas paradas pedagógicas, mas é extremamente importante, né, para a educação, para o profissional da educação, para o professor, essa parada, porque na verdade não é que o professor vai ficar em casa, né? O professor ele vai ter uma oportunidade de reciclagem, de ouvir uma pessoa que traz uma experiência diferente, e isso oxigena inclusive o trabalho que deve ser realizado em Cubatão. Então a proposta ela é muito positiva. É claro, a gente tem que pensar talvez de uma maneira diferente, talvez para impactar menos na vida da sociedade, da mãe, do pai que precisa ir para trabalhar e precisa deixar a criança em algum lugar seguro, né? Mas eu acredito que é uma questão que a gente pode melhorar, né, discutindo, criando grupos que podem pensar saídas possíveis para essa. Vamos pensar da seguinte forma: nós temos a semana que ela tem a padroeira e tem as crianças e também tem o Dia do Professor. Obviamente, essa parada pedagógica ela é excelente, né? Bom seria se ela acontecesse ao longo do ano, né? E não somente em uma semana. No final do ano, quando o professor já está ali na fadiga de quase, né, os 3 trimestres de aula.
espetacular. Eu acho que os professores merecem, sim, e tem essa questão de você dar uma condição melhor que reflita no que é colocado na sala de aula. E por que não pensar em um período recreativo para as crianças nesse momento da semana da criança? Sim, né? então talvez seja isso, talvez seja realmente buscar. Os professores vão fazer todo um trabalho laboral para que grupos possam estar fazendo gincana das escolas. As escolas podem se tornar um grande lugar de alegria para essas crianças nesse período, né? Dessa semana da criança. Sim. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o que falta é, talvez, essa busca de um grupo de trabalho que realmente possa pensar alternativas para essa semana e que possa ainda manter uma atividade lúdica e ocupando essas crianças dentro do espaço escolar. Torneio de esporte nas escolas, são dias de torneios. Vamos ver quem vai ser a classe campeã, faz aqueles torneios rápidos que podem acontecer, outras atividades afins que podem estar acontecendo. Nesse espaço escolar, né? A criança vai ter a semana de diversão dela também. E de forma lúdica, que acaba sendo sempre aprendendo algo, né? Mas eu acredito que a gente chega lá. Chegamos lá, nós só temos 500 anos. Vamos chegar lá. 9h56, vamos conhecer a pauta do Virtual News. Principais notícias desse dia 9 de outubro de 2023. Mais de 1.000 mortos em 2 dias de guerra entre Israel e o Hamas. Ataque a Israel aumenta apelo por ouro e ativos seguros. Terremotos no Afeganistão matam cerca de 2.500 pessoas. Cerca de 1.000 brasileiros em Israel e Palestina querem voltar ao Brasil. O Ministério diz que indígenas estão desassistidos em Santa Catarina. Inscrições para o passeio Bora Pedalar abrem nesta segunda-feira. Aí são a pauta do Virtual News de hoje, né? Os assuntos do Virtual News de hoje. Mas agora vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, várias companhias aéreas suspendem voos após ataques a Israel. Hamas diz que bombardeiro de Israel a Gaza matou 4 soldados israelenses reféns. Ministro israelense da Defesa ordena cerco total à faixa de Gaza. A matéria anterior estava no G1 e essa agora está no R7. Terceiro dia com mais de 1.000 mortos, Israel ordena cerco completo a Gaza. Está no UOL Notícias. Guerra a Israel. Caravana religiosa de Niterói com 103 pessoas aguarda resgate em Jerusalém. Está no Jornal do Brasil. Israel realiza mais de 500 ataques aéreos a Gaza e atinge campo de refugiados. Número de vítimas é incerto, está manchete de O Globo. Membros do Conselho da Segurança da ONU condenam Hamas, mas sem unanimidade. Manchete da Isto É. PL procura culpados por ato esvaziado contra o aborto com participação de Bolsonaro. Lira está no Estadão. Lira vende gado em leilão e movimenta em um ano 6,2 milhões de reais em touros e cavalos. Também está no Estadão. Governo de São Paulo lança canal de comunicação no WhatsApp sobre travessias litorâneas. Reginaldo, qual delas, todas elas? Tem 3 ali que me chamam a atenção: a questão do PL, a questão das informações no WhatsApp, né? Você está parado na fila da balsa, você já está no WhatsApp sabendo que você está parado na fila da balsa. Então, eu não sei qual é a máxima disso, né? Qual é a máxima? Eu estou parado, já sei que eu estou parado. Já falei, a questão das balsas aqui, chama Moisés para a travessia seca. Moisés, acabou. Bateu o cajado, abriu, passou, pronto. Passa o navio, volta, é assim, chama Moisés que resolve. Esse é um problema que se arrasta por muito tempo, né? E aí eu vou até falar para você, vou dizer para você que hoje eu não sou tão velho, mas também já não sou tão novo. E eu vou dizer que desde que eu me conheço por gente, que eu sempre gostei de política, de ler sobre as informações, eu sempre gostei de bem jovem, não é? Lá 12, 13 anos eu já gostava de ler, de saber do que estava acontecendo. E desde essa época, que já não é pouco tempo, viu? Não é muito, mas não é pouco tempo. Que eu ouço falar dessa travessia, o túnel, ou a ponte que vai ligar Santos a Guarujá, e para ver se minimiza essa situação da travessia das balsas,
E, gente, isso já vem se arrastando pelo menos por 3 décadas. Não é? Isso que eu, não é, tenho conhecimento. Então, quer dizer, parece que agora, parece que agora, não é, isso de fato vai acontecer, né? E aí a eterna discussão, vamos fazer o túnel, vamos fazer a ponte, né? E é a eterna discussão do que vai ser feito. E o problema vai se arrastando e aí vai se criando os paliativos, né? A questão é, tenho dinheiro para o túnel? Não. Tenho dinheiro para a ponte? Também não. Então continua na bolsa. Entendeu? E aí eu crio os paliativos que, na verdade, acabam sendo mecanismo de arrefecimento para as pessoas que lidam com esse problema diariamente, não é? Eu vou criar o canal no WhatsApp, vai arrefecer. Depois todo mundo vai ver que isso não vai funcionar e volta a fervilhar e a... Tem agendamento, tem isso, tem tanta coisa que... tem agendamento. E agora, mas de que me adianta receber no WhatsApp que está parado? Eu estou na fila lá, vou receber o que está parado. Ele precisa de volume, né? Você está entendendo? Então, quer dizer, acaba sendo realmente uma estratégia de arrefecer, né? Eu estou falando, as pessoas, opa, vai ter o WhatsApp. Claro que as pessoas vão perceber que não vai adiantar nada depois de começar a usar e não vai ter resposta no WhatsApp, não vai ter resposta em lugar nenhum, porque você imagina, eu tenho uma fila lá com 300, 500 carros, um monte de gente dentro desses carros mandando o WhatsApp ao mesmo tempo. Gente, não é? Vai receber a resposta. Daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias. Outra questão, essa do PL, quando eu fico triste ao ver que tudo se torna movimento político, né? É uma questão contra o aborto, de posicionamento a favor ou contra o aborto, e aí há um esvaziamento e o partido político quer saber o que houve, aconteceu, porque o Bolsonaro estava lá e tudo mais. É uma questão que envolve uma situação muito, muito delicada, que é essa questão do aborto. Cada um tem o seu posicionamento, cada um tem a sua opinião, seja independente da vertente que esteja, mas que devem ser respeitadas as opiniões, entendidas, e lógico, a maioria que vai definir, são as leis que vão ser alteradas ou não, toda essa discussão. E aí você faz um movimento linkado, um movimento de tão grande importância, linkado com uma questão política. Prejudica, né? Então, talvez esse seja o atual e um dos maiores problemas da sociedade brasileira, não é? A politização exagerada de assuntos tão complexos, não é? Porque aí entra a questão de religião. Eu vou dizer para você, eu enquanto cristão, não é, conhecedor, né, da palavra de Deus, estudei, não é, eu cheguei a estudar, talvez não, mas cheguei a estudar teologia, eu, não é, fui seminarista. Então, dentro dessa perspectiva da religião e acreditando que Deus, não é, ele age de formas que nem sempre a gente compreende, eu sou contra o aborto. No entanto, a gente tem que entender que essa é uma discussão da sociedade brasileira. Eu sou cristão, assim como tem milhares de brasileiros que não são cristãos, né? Porque a nossa Constituição dá a liberdade das pessoas, né? Seguirem uma religião como não seguir. E elas precisam ser respeitadas segundo essa Constituição. Então, o que acontece? Quando a gente... Aí o que acontece? Dentro lá da igreja, a gente ouve falar, a gente conversa com muita gente, aí diz, essa discussão está no Supremo Tribunal Federal, não é? A discussão da liberação do aborto está sendo votada no Supremo Tribunal Federal. E aí se diz, aí se tem uma discussão muito grande que diz que aí o Supremo Tribunal acaba fazendo, às vezes, do legislador, não é? E qual é a função do judiciário? É a garantia da manutenção e da aplicação da lei. Quem cria as leis? O legislativo, não é? É a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal, a nível nacional, são eles que criam as leis. A função do judiciário é garantir que essas leis sejam cumpridas, não é? É guardar a integridade dessa legislação criada pelo legislativo.
No entanto, o nosso legislativo, ele tem sido muito moroso na discussão desses problemas, não é? Dessas questões. Além de acabar misturando, não é, religião com política. Foi uma escolha do Brasil quando criou a República em 1889, ou seja, tem mais de 100 anos, não é? 120, 130 anos tem que nós escolhemos ser república. 1889, 15 de novembro de 1889, o Brasil deixar de ser império e passar a ser república. E lá foi escolhido naquela época que Estado e Igreja se separariam, não é? Estado e Igreja se separariam. Não é? O Estado teria sua função dentro da sociedade e a Igreja se manteria na função dela na evangelização da sociedade, em levar... Isso, não é? Foi escolhido, foi lá, foi uma escolha que tem mais de 100 anos, 130 anos. E hoje a gente volta a querer impor ao Estado laico o poder da religião. Não é? Agora você imagina se o Congresso Nacional, não é, que cria leis, cai na cabeça de um deles lá, não, então a gente vai criar uma lei em que as igrejas serão obrigadas a fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo. Obrigar as igrejas. Aí as igrejas, os padres, os pastores falam, não, mas o Estado não tem poder sobre a igreja, sobre a religião. Por que a religião quer ter poder sobre o Estado? Não é? É uma discussão muito complexa, muito profunda, precisa ser enfrentada pela sociedade. Eu acho que cabe à igreja, a função dela, em levar para esse debate a questão religiosa. Levar a questão religiosa tem que ser levada. Da crença do Isso, que realmente... Entendeu? Tem que ser levada. Agora, não pode ser imposta. Não pode ser imposta. Eu entendo que não pode ser imposta. Porque eu não posso impor àqueles que não seguem religião nenhuma que a minha visão de religião seja... eles sejam obrigados a seguir. Não é? Sejam obrigados a seguir. Eu entendo que a questão do aborto é uma questão muito complicada. Eu entendo que ninguém tinha que ter o destino de ter sua vida ceifada, ainda mais um nascituro, né? Uma pessoa que ainda está na barriga da mãe, que não tem culpa das consequências ali. Eu entendo que ela não tem que ter esse destino, não é? Que ele seja condenado inocentemente. Eu entendo, por conta da religião que eu sigo. No entanto, isso é uma discussão da sociedade, né? Das pessoas que têm religião e das pessoas que não têm religião. Então precisa ser discutida com uma seriedade muito grande e não pode ser uma politização midiática, não é? Não pode se tornar midiática, de uma disputa de que eu defendo, eu sou contra o aborto e eu sou melhor de quem é a favor do aborto, não é? Não é nós e eles, gente. Não é nós e eles. É a criança em primeiro lugar. É a mãe em primeiro lugar. É a mulher em primeiro lugar. Então, a gente tem que pensar que é uma discussão muito mais profunda do que essa questão midiática. De e aí, o termo de hoje, eu ficar lacrando na internet, depois fazendo os videozinhos curtos de TikTok, de Instagram, ou frasezinhas no Twitter, não é? E aí vira uma coisa midiática quando é um assunto muito sério, muito profundo a ser debatido, não é? Tanto que uma vez eu falei, não sei se foi com você, se foi com outra pessoa, porque como essa discussão do aborto está muito em voga, e aí a pessoa disse, então, mas se libera o aborto, vai aumentar o aborto. E aí eu peguei e disse, desculpa, gente, desculpa, não vai aumentar aborto. Vai trazer para a luz da legalidade o número que acontece já. Acontece com feminicídio, né? Entendeu? Vai trazer para a luz, né? Vai trazer para a luz quantas mulheres morrem tentando fazer o aborto clandestinamente. Não é uma lei que vai dizer que é mais ou menos. Isso já acontece. A gente tem que parar com a hipocrisia de achar que não acontece. Porque eu não vejo, não acontece. Nós comentamos isso aqui, inclusive a Denise Brito comentou, falou, Márcio, a minha preocupação é que passa a ser o SUS o responsável por fazer, se caso for realmente permitido,
o SUS. Então corre o risco de agendar só depois de 9 meses. Sim. Porque o SUS Você está vendo que é uma morosidade. discussão muito mais profunda? É morosidade, porque você vai colocar o sistema de saúde que é falho. É uma discussão muito mais profunda, é uma questão muito mais complexa, não é? É uma questão muito mais complexa. E aí a gente sabe, o Márcio, que essa questão do aborto é assim, aquelas pessoas, aquelas famílias que têm melhores condições financeiras, mesmo que clandestinamente, elas têm dinheiro para pagar, não é? Uma clínica, mesmo que clandestina, com uma condição mais humana, não é? Mais humana de realizar o aborto, não é? Agora, os pobres, Como é que é feito, né? não é? Que se prestam a todo tipo de experiência, as mais bizarras possíveis, né? As mais bizarras possíveis, e aí são dados de mães e de crianças que morrem nessas tentativas e que não entram numa estatística enquanto aborto, não é? Porque o aborto não é legalizado. Tem toda essa situação. E aí eu fico triste em ver que uma questão política é analisada em cima disso. Quer dizer, se foi A, se foi o partido A, se foi o partido B. Aí eu fico triste porque é aquela atual situação. É tão difícil uma discussão limpa da politicagem, limpa desse viés que torna nocivo a questão política quando se tenta fazer de manobras e se utilizar de situações para lacrar, como você mesmo disse. Você está entendendo? É complexo. É péssimo. Eu acho que, sei lá, né, na condição do inferno, dependendo dos políticos chegar lá, o diabo vai falar, pega meia dúzia de brasa e vai montar o seu, porque aqui... Aqui não dá. Aqui não quero disputa aqui. Não quero disputa aqui. Entendeu? Não vem lacrar aqui não. Não, lá aqui não. 10 horas mais 11 minutos, vamos para a próxima matéria. Vamos para as matérias, né? Vamos para a pauta do Virtual News. Mais de 1.000 mortos em 2 dias de guerra entre Israel e Hamas. Ao menos 1.120 pessoas, 700 em Israel, 413 na faixa de Gaza e 7 na Cisjordânia, morreram em 2 dias de guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas, que capturou uma centena de israelenses em uma ofensiva que o Estado judeu de surpresa. O inimigo ainda está no terreno, diz o exército de Israel, no domingo à noite. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu aos israelenses que se preparassem para uma guerra longa e difícil, e o exército anunciou que ia evacuar todos os habitantes das áreas próximas às faixas de Gaza. A ofensiva lançada no sábado por terra, mar e pelo ar do Hamas, que governa Gaza, deixou até agora mais de 600 mortos e 2.000 feridos em Israel, 200 deles em estado crítico, afirmou o governo. Os bombardeios lançados em resposta por Israel contra Gaza causaram 370 mortes e 2.200 feridos, indicou o Ministério da Saúde do enclave palestino. É uma guerra secular, né? Milenar. Milenar. Não é? Milenar. É milenar, porque assim... essa questão, ela já, para quem já estudou um pouco de história, para quem já estudou um pouco de história da religião, a gente sabe que isso é um conflito que remonta a Moisés, né? Você sai do Egito, né? Você sai do Egito e vai para a Terra Prometida. Não é? E aí você chega na Terra Prometida, já começam os conflitos com os povos que já estavam ali estabelecidos, não é? Os filisteus, os cananeus, os jebuseus e os tantos... Deus, né? E tá lá, tanto história da humanidade como história da religião, tá lá presente. Tanto que quem estuda história, chega uma hora que quando você lê livro de história, parece que você está lendo a Bíblia, não é? Porque eles batem, muitas informações ali, elas batem principalmente nesse conflito, né? Israel e palestinos, Israel e os islâmicos, inclusive. Então, o que acontece? Aí você traz isso que vem de milênios, não é? Vem de milênios, esse conflito. E aí a gente traz um pouco para nós agora, que é quando ali, eu acho que década de 50, década de 40... quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que vem ali a tentativa dos acordos, não é, de pacificação do mundo, e aí se estabelece, inclusive, a tentativa com a criação da ONU, da criação do Estado de Israel, né, efetivamente
talvez mais consolidado, e aí a promessa e o compromisso das nações do mundo em também se garantir a criação do Estado palestino, não é? Só que, né, o Estado israelense, ele, né, consolidado de uma forma mais efetiva, porém o Estado palestino não conseguiu essa mesma consolidação dentro da história, não é? E aí, volta e meia, a gente vê esses conflitos ali na faixa de Gaza, não é? Ali Cisjordânia, e aí Jerusalém, Tel Aviv, ali acontecer de tempos em tempos, estoura, não é? Esses conflitos entre as duas nações, né? A nação palestina e a nação israelense. Então, é outra questão. Em primeiro lugar, que a gente deve pensar que a guerra, ela vai atingir os mais frágeis, não é? Que é a população civil, que são as mulheres, que são as crianças, né? Que são as pessoas que vivem em condições financeiras, né, desfavoráveis. São mais próximas do alcance dos mísseis. São elas que vão ser atingidas em primeiro lugar. São elas, não é? Tanto de um lado quanto do outro. Tanto de um lado quanto do outro. A questão é que quando você vê, não é? É que o pessoal, os palestinos, eu acho que eles são, nesse sentido, eles são mais atrevidos, não é? Eles são, não é? Eles, assim, ou é tudo ou nada para eles, porque o poderio bélico, não é? Dos palestinos frente aos israelitas é desproporcional, gente. Porque Israel é um dos ele tem um apoio, né? Ele tem apoio de grandes e poderosas nações do mundo todo, né? O povo, né? A nação israelita tem eles têm esse apoio, né? Das nações, tanto que a gente vê que agora agora no final de semana, quando estoura, já vem, né? Os Estados Unidos, a Europa, de uma forma geral, ela já declara o apoio a Israel, não é? A Israel. É claro que aí a ofensiva foi iniciada pelos palestinos, né? Os palestinos, né? Começaram a guerra. O Hamas que deu, né, o primeiro passo para o início desse conflito. Mas é outra questão. Eu acho que é preciso entender um pouco mais de história, esses conflitos milenares, não é? E aí entender que, na verdade, se deve lutar ou se buscar realmente para que se busque, não é, o diálogo, o retorno ao diálogo. Eu acho que um pouco diferente, inclusive, da questão da guerra da Ucrânia, né, que está aí se arrastando há mais de ano, não é? Parece que o povo até esqueceu, viu? As pessoas esqueceram. Parece que nem tem mais guerra. É comum, né? Tem uma guerra lá. Isso, mas está lá, viu, gente? Né? Rússia e Ucrânia continuam em guerra, não é? Continuam em guerra. Então, quer dizer, está lá, mas tu vê, a população se acostumou. Virou normal a guerra. Qual a guerra de hoje? Vamos assistir. Caiu na normalidade a guerra, mas está lá, gente. Continua, as pessoas continuam morrendo. Está lá, continua a guerra na Ucrânia, né? E a Ucrânia e a Rússia se arrastando há mais de um ano. Agora é uma novidade esse conflito, né? Israel tirou o foco de uma para colocar para outra. Para outra, entendeu? No entanto, uma dá sustentação à outra, não é? Uma vai dar sustentação à outra, não é? Então, quer dizer, e aí nisso quem vai sofrer é a população, são os civis, não é? Tanto que nas leituras que eu fiz sobre esse conflito, a grande maioria das vítimas são civis. Na maioria, mulheres e crianças, não é? E essa questão, você falou bem da Ucrânia, semana passada nós noticiamos que metade de uma vila desapareceu na Ucrânia, depois de ataques de mísseis russos. Então agora, você vê o número de mortos em 2 dias de conflito, retaliações. O mundo tá num momento tão difícil, pós-pandemia, problemas financeiros no geral. Uma crise econômica global. Uma questão da fome no mundo que aumentou. O mundo cresceu e não se preparou na questão da saúde. A barreira na saúde é enorme para ser superada. É necessário investimento e tudo mais. E os conflitos agora, o custo financeiro dos conflitos e o impacto em todo o mundo, né, dessa crise. Além da Ucrânia, agora
na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza. Vamos à próxima matéria, que hoje o assunto é faixa de Gaza, esse conflito. Ataque a Israel aumenta apelo por ouro e ativos seguros. A violência em Israel, que eclodiu no fim de semana, está provocando uma mudança para ativos seguros, à medida que os investidores observam de perto os acontecimentos no Oriente Médio para avaliar o risco geopolítico para os mercados. Homens armados do grupo palestino Hamas entraram em Israel num ataque sem precedentes no sábado. Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, denunciaram o ataque e prometeram apoio a Israel. O aumento do risco geopolítico levaria à compra de ativos como ouro e dólar e aumentaria a procura por títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que foram vendidos agressivamente, disseram analistas no fim de semana. Quando as negociações começaram na Ásia nesta segunda-feira, esses temas surgiram. Os futuros de ações dos Estados Unidos caíram enquanto o petróleo bruto, o ouro e os títulos do Tesouro tiveram um impulso. Aí a pessoa fala, mas poxa, o que eu tenho a ver com isso aqui no Brasil? Muito a ver. Muito a ver. Taxa Selic, dólar, investimento, divisas, né? O pessoal tirando o dinheiro e colocando lá no Tio Sam, porque é um lugar seguro, compra de ouro, compra de títulos, o pessoal acaba, essa movimentação faz com que o mercado financeiro comece a se adequar e agir de forma muito mais preservativa, né? Vai se preservar. Vai se preservar. Então, vamos recolher para cá. E aí eu faço uma análise para a gente ver que em toda essa situação a gente é uma poeira, a gente é insignificante. Porque quando você vê esses movimentos financeiros dos mercados, não é? Dos mercados, aí o pessoal entenda que mercado financeiro é aquele povo que tem dinheiro que a gente não sabe nem o tanto de zero que tem depois do número, viu? Né? Zero à direita, viu? Não é zero à esquerda, não. É zeros à direita, não é? A gente perde o número de zeros à direita, que dão a esses caras um poder incomensurável. E aí vem a reflexão na minha cabeça, viu, Márcio? Tá morrendo gente na Palestina, em Israel, e aí o interesse do mercado, que as vidas deles não significam nada. Como é que eu posso ganhar dinheiro diante desse caos, não é? Do caos. Como é que eu posso ganhar dinheiro? Então eu vou para ali, que vai me garantir eu não perder dinheiro, não é? As vidas, na verdade, elas são insignificantes para o mercado financeiro. É uma coisa que a gente tem que começar a entender e refletir, não é? E refletir. Por quê? Quando a gente começa a pressionar de fato para que esses conflitos, porque alguém está ganhando dinheiro. Então, uma guerra da Ucrânia com a Rússia se arrastando por mais de um ano, se tivessem perdendo dinheiro, aquela guerra já tinha acabado. Aquela guerra já tinha acabado, que isso fique bem claro na cabeça de todo mundo, já tinha acabado. Se os mercados estivessem perdendo dinheiro com aquilo, aquela guerra já não existia mais. Se ela ainda está se arrastando, é porque tem gente ganhando dinheiro. Tem gente ganhando dinheiro. E a mesma coisa agora com o conflito entre Israel e a Palestina. Alguém está ganhando e ganhando muito. Alguém está ganhando e ganhando muito. E aí você vê... Aí você vê que, o que a matéria diz? Vai para o petróleo, vai para o ouro e vai para os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Fortalece a economia americana. O conflito fortalece. Crise, está enfrentando desemprego. Você está entendendo? É muito complexo, não é? É muito mais profundo. É um jogo de xadrez muito intenso. É muito difícil, não é? É por isso que as pessoas, as sociedades, e aí quando estoura um conflito, eu acho que são as sociedades. Quando você vê um movimento contra a guerra, né, na Europa, aqui no Brasil, na América Latina, não é? Quando você vê uma manifestação contra a guerra, é um fato, é preciso mostrar para esse pessoal que a gente não aceita a guerra. Por quê? Porque isso vai se refletir na economia. Se reflete.
Não é? Isso se reflete na economia. Porque aí as pessoas vão entender o que está acontecendo. Opa, então eu vou parar de comprar de tais e tais empresas, porque aí eu vou dar o prejuízo financeiro delas, elas param de começar a apoiar essa coisa ridícula que é a guerra. Que quem sofre são os civis. E aí, não é? Dentro e é sempre assim, é a regra. São os civis, são os que menos têm dinheiro, são os pobres, mulheres e crianças. Tá aí o conflito mexendo com a economia global. Abriu porque a Ásia abre. Logo, segunda-feira lá é praticamente terça aqui, né? Eles estão um dia antes. Eles estão um dia antes, eles estão bem na nossa frente. Abriram lá e já teve toda essa situação. E vamos ver aqui como é que o mercado nesse hemisfério vai reagir agora. 10h25, vamos à próxima matéria. Terremotos no Afeganistão matam cerca de 2.500 pessoas. Cerca de 2.500 pessoas foram mortas em terremotos no Afeganistão e mais de 9.000 ficaram feridas, informou a administração do Talibã neste domingo, nos tremores mais mortais que abalaram o país montanhoso em anos. Os terremotos de sábado no oeste do país ocorreram a 35 quilômetros no oeste da cidade de Herat, com magnitude de 6,3, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Eles ficaram entre os terremotos mais mortais do mundo em um ano em que os tremores na Turquia e na Síria mataram cerca de 50.000 pessoas em fevereiro. De acordo com o Ministério dos Desastres, 2.445 pessoas morreram e 9.240 ficaram feridas e 1.320 casas foram danificadas ou destruídas, como mostra ali a foto. 10 equipes de resgate estão na área, que faz fronteira com o Irã, disse Seyakev a jornalistas, ele que é ministro. Né? Mais de 200 mortos foram levados a vários hospitais, disse um funcionário do Departamento de Saúde de Herat, que ficou como o Dr. Danish, acrescentando que a maioria deles eram mulheres e crianças. Os corpos foram levados para vários lugares, bases militares, hospitais, disse Danish. Camas de lado de fora do hospital de Herat foram montadas para receber uma enxurrada de vítimas, como mostram as fotos nas mídias sociais. Alimentos, água potável, remédios, roupas e tendas são urgentemente necessários para o resgate e o socorro, disse Suraj Hashem, chefe do escritório político do Talibã no Catar, em uma mensagem à mídia. Tá aí, o Talibã assumiu. E tudo o que nós percebemos agora é que o país não tem estrutura nenhuma. Então, já era um país, né? Já era um país bem difícil. Bem difícil, bem complicado. E uma área onde terremotos, né, acontecem, um país totalmente desestruturado. Então, mas é outra coisa que eu acho que a gente tem que refletir. E aí digo de novo que eu, embora já esteja chegando ali, tenho uma certa idade, não sou tão velho assim. Mas quando eu era criança, jovem, né, adolescente, estava lá com meus 20, 25 anos, a gente ouvia falar de terremoto, mas não tão frequente quanto agora. Você já reparou isso? Sim, era uma coisa mais, há 60 anos atrás, há 100 anos atrás. Não é? E assim, tá estourando, é terremoto aqui, terremoto ali. Tivemos terremoto aqui perto, não é? Sim. Aqui na América do Sul, aqui em países do nosso tremores, lado. No próprio Brasil, tremores. Isso, entendeu? Então, quer dizer, nós temos visto, inclusive, essa atividade de terremoto, ela crescendo. E eu acho que isso é preocupante, não é? Isso é preocupante. Por que isso está acontecendo? Existem teorias, não é, de pessoas que estudam essa questão dos terremotos, que é justamente resultado dessa exploração do ser humano, principalmente aos petróleos, né, que ficam em camadas mais baixas, acabam, né, as perfurações acabam prejudicando ou danificando as estruturas, né? As placas, elas acabam, né, sendo prejudicadas por causa das perfurações, né? Mas cada vez mais profundas. E aí é outra coisa, né, gente? O petróleo é algo que está lá no fundo, né? A gente sabe que o petróleo ele é bem denso, então ele tem uma função, inclusive, de manter essa estabilidade do globo terrestre. Então, se você está tirando, você está deixando algo vazio ali onde ele... Então... né? E a gente entende, né? E as pessoas estudiosas dentro dessas áreas dizem.
Então, quer dizer, eu estou tirando o petróleo, eu estou esvaziando. Então, ele está perdendo, né? Ele está deixando de realizar a função dele. Posso injetar outra coisa lá no coisa, mas não é o petróleo que eu estou injetando de volta. Entendeu? Então, quer dizer, e tudo isso são questões que eu acho que a humanidade, que as pessoas, e aí, né, os políticos, né, os que têm o poder de decisões e de mando, precisam ter uma atenção maior, não é? Precisam uma atenção maior para saber, pelo menos, se tem estudiosos que dizem que existe uma solução para isso, para minimizar ou para evitar que esses desastres, não é? Se tornem cada vez mais frequentes, porque é uma preocupação, não é? Gente, eu acho que só nesse último ano eu já ouvi pelo menos umas 5 a 10 vezes terremoto, não é? O que era uma coisa que você ouvia, teve terremoto. Aí passavam uns anos, teve terremoto. Não, agora... E é terremoto 6.3, 7.6, 8. Subindo na escala. Tudo subindo na escala, não é? Que a escala vai até 10. Eu acho que daqui a um momento essa escala vai estourar os 10, não é? Né? As escalas vão estourar. Eles vão ter que criar uma nova escala, não é? Vão ter que criar uma nova escala. Porque se todos os terremotos for 10, for 10, for 10, então o 10 virou o mínimo. Não é? Eu vou ter que aumentar essas escalas. Não é? E aí a gente vê, né? De novo, quem é que mais sofre? Você lembrou bem, por exemplo, o Japão está liberando, começou a liberação da segunda parte, né, da água da usina de Fukushima lá que foi afetada, foi afetada pelo terremoto, para o maremoto e acabou sofrendo os abalos, e aí toda aquela água do reator, né, foi toda preparada, já se soltou um lote, está se soltando o outro lote. Que há um impacto que a China diz que não consome mais peixe japonês, por enquanto, nesse momento de tempo, cada água. Mas o que isso tem a ver com o terremoto? Tem tudo a ver. Olha só a situação do terremoto. No Afeganistão aconteceu esse terremoto, e agora a matéria em voga não é nem o terremoto do Afeganistão, é a guerra. É a guerra entre Israel e a Palestina. E você vê que o número de mortos lá, muito, e a tendência é aumentar, porque as informações vão chegar, principalmente o Talibã, que é totalmente restrito a mídias sociais. Eu não sei como é que estão conseguindo colocar as coisas nas mídias sociais. Pois é, que foi nem o terremoto na Turquia que teve agora. Sim, quanto tempo teve? Pouco tempo. 4 meses? 4 meses. E aí foi do mesmo jeito. Começou foi 1.500 mortos, quando mais de 50 mil. Na Líbia, aquela questão da comporta que se rompeu, a situação que houve lá, quantos corpos, quantos morreram, pessoas que estavam dormindo, a enchente veio e simplesmente levou uma cidade inteira. Então, olha só toda essa questão que envolve o que nós estamos fazendo com o planeta. Né? O que é que nós estamos fazendo com o planeta? Olha só. 10h32, vamos à próxima matéria. Cerca de 10 mil brasileiros em Israel e Palestina querem voltar ao Brasil. A Embaixada Brasileira em Tel Aviv já acolheu os dados de mais de 1.000 brasileiros hospedados em Tel Aviv e em Jerusalém, interessados em voltar ao Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a maioria é de turistas que estão em Israel. Os interessados preencheram um formulário online disponível no site da Embaixada. Segundo o órgão, o preenchimento do formulário não assegura direito à repatriação e a inclusão na lista de passageiros será informada posteriormente. O Itamaraty diz que segue acompanhando a situação dos turistas e das comunidades brasileiras na região. Há uma estimativa, a estimativa é de que 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil na Palestina, a grande maioria fora da área afetada pelos ataques. O governo brasileiro reservou 6 aeronaves da Força Aérea Brasileira para a repatriação. Ainda ontem, um avião iria decolar com destino a Roma, na Itália, para trazer os brasileiros que tentam sair da Palestina ou de Israel devido ao conflito iniciado no fim de semana. Até o momento foram identificados 3 brasileiros desaparecidos e 1 ferido após o conflito. Todos são binacionais e participavam de um festival de música no distrito sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da faixa de Gaza. O brasileiro ferido recebeu alta do hospital ontem, domingo, e se encontra bem. Terra Santa, turismo, as pessoas vão e estão passivos do conflito. Né? E agora o governo brasileiro tem que se ajustar aí para trazer os brasileiros de volta, né?
turistas, os brasileiros que estão lá e querem voltar, os que têm residência. Agora é o momento de precaver e, né, buscar um lugar seguro para a sua vida e para os seus, né? E para quem está viajando, opa! Agora você imagina, você tá numa viagem, né, turística, porque é o lugar, né, o turismo religioso é extremamente forte nessa região, não é, por causa da carga histórica e emotiva, né, de quem cultiva o cristianismo, e aquela região tem, né, Jerusalém ali, né, toda aquela região onde efetivamente acontecem os relatos bíblicos, né? Então, e aí e agora, qual é a função agora do Estado brasileiro em primeiro lugar? É retirar esse pessoal de lá, não é? É retirar esse pessoal, porque a instabilidade, não é, de se estar nesse lugar, nesse momento do conflito, ele é gigantesco. Não dá para você garantir segurança de absolutamente ninguém. Não dá para você garantir a segurança de absolutamente ninguém. A guerra eclodiu. Não tem jeito, não é? Não tem, porque é tanto os ataques, né, dos palestinos, aí o Hamas, especificamente nesse atual conflito, e a própria resposta de Israel, né? Eles são, como é que eu vou dizer, são imprevisíveis. Eles não têm hora para acontecer, eles não têm momento, eles não têm aviso, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Então, o estado de insegurança é nível 100, não é? É nível 100. Não dá para realmente garantir. Tanto que, na verdade, aí quando você diz, o governo brasileiro está se organizando para retirar os brasileiros de lá. Não é de lá. Eles têm que sair de lá para uma região segura para de lá sair, voltar para o Brasil, não é? Não é lá, quando diz, vai tirar de Israel, vai tirar. Não, eles têm que sair de lá por terra para uma região mais segura, que não dá para você mandar um avião da Força Aérea Brasileira para uma região em que está voando, né, bomba e míssil para todo lado, não é? E não tem hora e não tem momento. Não, eles têm que sair de lá por terra e para uma área segura para poder tentar resgatar eles para cá. É uma logística. É uma organização muito complexa, muito complicada. Tem que saber quais são os países ali que podem estar recebendo, que podem estar seguindo. Bem difícil. É difícil. Graças a Deus o Brasil tem uma relação diplomática boa com os países, não é? Com os países. Senão, tornaria-se a situação mais difícil ainda. Eu não sei se nós falamos para não passar em branco a respeito das linhas aéreas que os voos foram suspensos, né? Eu não sei se nós temos matéria, acho que foi na não pode passar em branco. Os voos internacionais estão suspensos. Então o pessoal fala, mas o pessoal tá lá, mas não tem voo comercial mais. Não tem, não pode, numa área de conflito. Várias companhias aéreas já suspenderam, então não tem como. Então o cara tá lá, mas a passagem dele não tá valendo, porque não tem avião. Não tem, gente, não complexo. Tem como. Ninguém aterriza, ninguém decola, a não ser os caças, a não ser os mísseis. Então... É complicado, é complexo demais, não é? A gente entender, não é? A gente compreender toda a complexidade que uma ação desse porte, né, um conflito dessa natureza acaba provocando, inclusive no mundo inteiro, não é? E lembrando, acabou o conflito, volta o turismo, que é uma das regiões mais visitadas no mundo, né? Sim, então, sim. Acabou. E eu vou dizer para você, eu tive, há uns 20 anos atrás, a oportunidade, eu iria conhecer a Terra Santa, e foi quando estourou um conflito. Não é? Tanto que a empresa de turismo, eu estava na Itália, e aí iria para a Terra Santa, não é? Para conhecer ali a Terra Santa. Aí a empresa ligou e disse, olha, não há como a gente garantir, não tem como vocês irem nesse momento para lá. A proposta foi a gente estender ali mesmo na Europa, né, o restante dos dias de pacote de turismo, e aí acabamos ficando por ali mesmo na Europa. No entanto, foi um conflito que estourou e demorou mais de ano. É que ele vai ficando menor, não é? Mais isolado, mas assim, eu acho que depois de 6 meses, mesmo ainda mantendo o conflito, voltou o turismo, viu?
porque realmente é uma região, né, turística muito forte, né? Por causa do turismo religioso, de toda a carga histórica que tem aquela região, né, para o mundo todo, não é? Vamos lembrar das cruzadas, né? O pessoal saiu da Europa para lutar lá para Jerusalém. Entendeu? Então, quer dizer, mesmo ainda mantido o conflito, é claro que ele de menor impacto, não é? Fica mais localizado. Mais localizado, então, e voltou o turismo. Então, às vezes, nem se termina, de fato, o conflito e já volta o turismo. É claro que aí o pessoal vai por conta e risco, não é? Vai por conta e risco. 10h39, vamos à próxima. Vamos agora falar dos nossos conflitos aqui, né? Ministro diz que indígenas estão desassistidos. Perdão, Ministério diz que indígenas estão desassistidos em Santa Catarina. O Ministério dos Povos Indígenas disse ontem que o governo de Santa Catarina não cumpriu com as contrapartidas pactuadas com a liderança da população Xoqueng, em meio ao imbróglio envolvendo a barragem norte, no município de José Boitelos. Em Santa Catarina, na manhã de domingo, agentes do Estado foram mobilizados para fechar as comportas da estrutura. Os indígenas reagiram buscando bloquear o acesso e houve confrontos. O governo catarinense afirma que o fechamento das comportas é uma medida necessária para romper as fortes chuvas que caem sobre o Estado nos últimos dias. 2 pessoas morreram e 82 municípios estão em situação de emergência. Não há ainda um balanço oficial do total de desabrigados. O povo Xoqueng, no entanto, teme que o fechamento das comportas gere alagamento nas aldeias, atingindo residências e acessos. O Ministério dos Povos Indígenas diz que monitora a situação e, segundo nota divulgada, representantes da pasta e da Advocacia Geral da União estão a caminho da cidade para acompanhar os desdobramentos de perto e garantir a resolução do conflito sem novos confrontos. A Polícia Federal e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas também foi acionada. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, a decisão do governo catarinense foi tomada sem respaldo de laudo técnico que estime as reais consequências. A pasta afirma que as negociações entre representantes do Estado e indígenas foram levadas em conta em uma decisão judicial federal que autorizou o fechamento das comportas. A contrapartida do governo seria a disponibilização de botes e outras medidas de segurança para que a comunidade indígena pudesse se proteger no caso de alagamento em decorrência de fortes chuvas que atingem a região. Em nota, o governo estadual afirmou que todos os itens da pauta de reivindicação foram e serão atendidos. Conforme o texto, foram enviadas mais de 900 cestas básicas, até uma ambulância e investimentos em melhorias de infraestrutura pedidas pela comunidade. Há mais de 20 anos serão realizados. A nota também traz uma declaração do governo Jorginho de Mello, governador, confirmando o fechamento das comportas. A Polícia Militar de Santa Catarina confirmou ter ocorrido um confronto com indígenas que ocuparam a barragem para evitar o cumprimento da decisão de fechamento das comportas. Na versão da corporação, havia um acordo entre o governo e um cacique e que, inicialmente, a desocupação transcorreu pacificamente. O conflito teria ocorrido porque um pequeno grupo de indígenas concentrados em casas se negou a deixar o local. As informações são da Agência Brasil. Bom, vamos lá. O Ministério e o governo. O Ministério está voando para lá, levando a Polícia Federal, levando todo mundo. Por que já não levou os botes? Por que já não levou a estrutura? Por que fica nessa discussão? O governo não quer fazer, ou se fez ou se não fez. É tão absurdo isso. Parece que se espera um momento para se discutir, para se fazer um enfrentamento político. Na verdade, o socorro é essencial. Vá lá, socorra. Dê a estrutura. Chega para o governo e fala, agora você tem que me devolver o que eu investi ali, que era responsabilidade sua. Desconta da verba que você recebe do governo federal. Agora, o governo do Estado tem que entender que, além de serem os povos originários, eles são cidadãos brasileiros, eles são cidadãos de Santa Catarina e são moradores da cidade, da região. É incrível isso, eu não entendo. Parece que o índio, o pessoal olha o índio como algo totalmente diferenciado à parte, e não como brasileiro. E engraçado que, na verdade, eles são os brasileiros natos, né? Natos, né? Eles são os brasileiros natos. Mas, assim, os assuntos de hoje, eles estão bem... É porque a questão das chuvas em Santa Catarina, na região sul,
né? Rio Grande do Sul também tem sofrido bastante. Talvez dos estados do Sul que ainda não tem sofrido tanto é o Paraná. Talvez está mais aqui em cima. Mas Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem sofrido bastante com chuva. Não é de agora. Não é de agora. Hoje, diferente de anos atrás, hoje os serviços meteorológicos eles estão muito mais precisos, eles estão muito mais confiáveis, não é? Hoje, né, praticamente em todas as previsões, a assertividade tem sido muito boa. Foi uma área aqui no Brasil que eu entendo que evoluiu demais, não é? Evoluiu muito. É a área do tempo, né? Das previsões, né? De clima. Eles, né? Se dedicaram muito, então hoje eles estão bastante confiáveis. E aí você vê que talvez os governos, né? Não tenham respondido com a mesma eficiência que o pessoal tem ofertado serviço, né? Que o pessoal tem ofertado serviço, que são essas previsões de tempo, né? Tanto que, assim, né, tá tendo a Oktoberfest, né, em Santa Catarina, é a região que está sendo assolada, e aí houve uma decisão do governo, a Oktoberfest foi suspensa, ela está suspensa, a Oktoberfest. É uma festa tradicional. É a segunda maior festa da cerveja no mundo, né? Só pede só para a Alemanha. Pro lugar da cerveja mesmo? Só para o lugar da cerveja mesmo, é a segunda maior festa. Então, a Oktoberfest, ela está suspensa, não é? Por causa dessa previsão. Então, o governo, assertivamente, ele... No entanto, se eu tenho essa comunidade indígena, né? Nessa região, nessa condição, não é? Então, por que também não ter a reação, né, o poder, né, político público, não ter essa mesma reação em relação a essa comunidade? Né? Como você mesmo disse, são pessoas, né? É gente também, tá lá e precisa da assistência do Estado, né? Precisa nessa situação precisa, né? Porque as pessoas têm que entender e assim, tem que fechar a comporta? Tem. No entanto, eu fechando a comporta, eu coloco essa comunidade indígena em risco. Eu coloco ela em risco. Eu tenho que cuidar, não é, das cidades que estão abaixo da comporta, então eu preciso fechar para evitar um mal maior, ok, mas eu tenho ali a comunidade que eu ponho em risco ao fechar a comporta. Então, qual a resposta para essa situação? É preciso pensar todos os lados, não é? É preciso pensar, porque depois acontece uma catástrofe, né? Essa comunidade é assolada pelos alagamentos, e aí elas viram manchete de jornal? Engraçado que assim, está o ministério criado. Aí você não tem verba, parece, porque você não tem plano de ação, você tem plano de reação. De reação. A ação você não tem, porque você está mandando a CGU para lá, você está mandando a Polícia Federal para discutir a não... E enquanto você vai discutir isso, se eu tiver inundação, as pessoas vão sofrer da mesma forma. Então, eu não vejo um plano de contingenciamento. As pessoas podem... A tribo pode ser retirada de lá, para aquela área? Ah, pode ser. Não, não pode ser. Então, se não pode ser retirada, se é uma questão de área, se é uma questão que vem aí com tradição, com raízes, é aquele lugar, ok, então... Cadê um plano? Porque se a barragem está lá desde há mais de 40 anos, não tem um plano. Pois é. Não tem o ministério. Então, olha lá, ministério, você foi criado para isso, olha lá. E vai lá e tem uma ação. Se tem que dar os botes, opa, se não tem bote aí, eu estou levando já. Já desce lá, os botes lá agora. A cesta já tem que descer. Já tem que... Você tem que descer tudo. Agora, cesta básica. Gente, o que nós estamos fazendo com os índios brasileiros? E aí voltamos à questão da discussão do clima, não é? A barragem está lá há 40 anos. Brasileiros, não. Dos brasileiros que têm descendência indígena. Deixa eu corrigir isso aqui. Sim. Me desculpem, dos brasileiros que têm descendência originária indígena. Entendeu? E aí voltamos à questão do tempo, das questões climáticas. A barragem está lá há décadas. Não acontecia isso. Ou seja, isso já é resultado de mudanças climáticas que tem trazido temporais muito mais severos, chuvas mais intensas, muito mais constantes, não é? E aí você
é obrigado a usar o mecanismo de segurança de uma barragem, que já existe há décadas. Não é que já? Mas aí você vê que hoje, a partir de agora, ela vai ser preciso usar com mais frequência, não é? Vai ser preciso usar com mais frequência. Então, qual a solução para essa comunidade indígena que está ali naquela região, que vai passar a sofrer essa situação com mais frequência? O que me indigna é que eu vou discutir por que o Estado não reagiu às informações e não cumpriu. Meu amigo, eu não tenho que discutir o Estado, eu tenho que resolver o problema. Depois eu vou discutir com o Estado. Você não está resolvendo, eu vou resolver. Entendeu? Eu vou lá para resolver. E aí eu vou discutir contigo e judicialmente, porque isso vai demorar, porque eu preciso de uma ação efetiva, imediata e concreta. Não dá na iminência de uma catástrofe. Sim, então aí... Tanto de um lado quanto do outro. Eu vou dar bote para eles. Não, você não tem que dar bote. Os botes vão socorrer? Não é melhor tirar eles dali, então? Então, essa questão dos botes, eu confesso a você que deu uma bugada aqui na minha mente. Deu uma bugada na minha mente, né? Ou seja, vai alagar, joga os caras no bote. Gente, tem bote para vocês saírem daí. Gente, assim, deu uma bugada. Quando eu li a matéria que eu vi, vai dar bote, ou seja, não entendi. Vocês vão permanecer aqui até a Serena e tal tocar, porque é o limite máximo que tem, que a água subiu e vai chegar aqui. Aí vão retirar todo mundo. Ok? Como é que vai de bote? Não. Vai ter o helicóptero, o carro, sabe? Vai retirar vocês daqui, porque já deu limite lá na barragem, lá, e a gente precisa subir, retirar vocês daqui. Vou deixar bote? Aí eu vou discutir porque não deixaram o bote. Ô meu pai, só Deus na causa, gente. É incrível, é incrível. É o amadorismo, né? É o amadorismo, sei lá, eu acho que o desafio da natureza, né? É o ser humano desafiando a natureza, né? Se eu for fazer um comparativo aqui, nós temos 6 aeronaves da FAB, que já decolaram, a maioria já decolou, está decolando para retirar os brasileiros da região de conflito. Cara, é uma viagem, 6 aeronaves. Para você deixar bote lá em Santa Catarina, meu Deus! Meu Deus! 10h51, temos mais matéria, Marcelo? Temos, né? Vamos à próxima matéria. Inscrições, sim, uma coisa boa. Inscrições para o passeio ciclístico Bora Pedalar abrem nesta segunda-feira, hoje. Outubro é o mês de preservação do câncer de mama. Para reforçar e conscientizar o público sobre a importância dessa campanha, a Associação Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Educação, a ANDEAEE, com o apoio da Prefeitura de São Vicente, realizará o passeio ciclístico Bora Pedalar no dia 22 de outubro. Para participar, os interessados de ambos os sexos podem realizar as inscrições gratuitamente a partir de hoje, das 9 horas da manhã. Já está aberto no site anvp.com.br ou então pelo endereço passeiociclistica.com.br/São Vicente 23, site index PHP IDL igual São GRL. Os primeiros 1.000 inscritos ganharão um kit com camiseta, squeeze, mochila e medalha de participação. O percurso, os inscritos sairão no dia 22 de outubro, às 10 da manhã, da Praça 21 Irmãos, no Gonzaguinha, em direção à Avenida Ayrton Senna da Silva, 128, ao lado da subida da Ilha Pochá, na praia do Itararé. O trajeto terá aproximadamente 10 quilômetros e incluirá a orla da praia da Presidente Wilson e o centro e a Biquinha, com chegada ao ponto de partida. O objetivo é incentivar e fomentar o uso de bicicletas como ferramentas de atividade físico-esportivas que trabalham na questão de saúde como condicionamento físico e mental. Além disso, a bicicleta promove um ambiente mais equilibrado por ser um meio de transporte não poluente. A retirada do kit será mediante a comprovação da inscrição, com a apresentação do QR Code e doação de 1 kg de alimento, exceto sal e açúcar, que deverá ser entregue no dia do evento, entre 8 e 9h30 da manhã. As doações serão repassadas ao Fundo Social de Solidariedade de São Vicente, que destinará às pessoas em situação de vulnerabilidade social. O passeio ciclístico Bora Pedalar conta com patrocínio da Uzi Minas, Unipar, CEMOC Brasil, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte do Governo Federal, com apoio também do supermercado Alfiel Barateiro.
Já aconteceu na cidade de Santos, aconteceu em Cubatão, agora também em São Vicente. É uma atividade, né, um passeio que vem trazendo atenção para o ciclismo, lógico, diversão, descontração, fim de semana, e as indústrias aproveitando aí dessa questão da lei, aplicando a lei de incentivo aos esportes e direcionando verba para custear esse tipo de evento, né? Bacana, isso é muito bom. Pedalar faz bem, nós estamos falando aqui dos combustíveis fósseis, ó. Pessoal pedalando, é uma atividade que faz bem, não polui, faz não só o corpo, também faz bem a mente, né? A mente. E reúne familiares, reúne amigos, né? É algo muito bacana. Então, parece que hoje eu escolhi ser polêmico, né? Sim, bora lá. A gente vê sempre essa questão, né, de incentivo à bicicleta. Eu acho que é louvável, eu acho que é maravilhoso sob todos os aspectos, né? Sobre o aspecto da saúde, sobre o aspecto social, sobre o aspecto da mobilidade humana, sobre todos os aspectos é maravilhoso, não é? Eu acho incrível. No entanto, eu entendo que é uma coisa que falta no Brasil, né? Não estou dizendo que aqui em Cubatão, ou ali, ou acolá. Eu acho que é uma questão de Brasil. São as políticas voltadas para o fomento da criação de espaços adequados, seguros para a prática do ciclismo, né? Que são as famosas ciclovias, não é? Que elas não devem ser pensadas como um paliativo ou um arranjo, não é? É um planejamento. Assim como você planeja abrir uma rua, não é? Assim como você planeja abrir uma avenida, assim como você planeja, não é? Que nem fizeram lá agora a questão do o famoso rabo do dragão lá, né? No Jardim Casqueiro, para melhorar a mobilidade humana, saída e entrada do bairro, né, que está lá funcionando. Até passei lá uma vez, achei que realmente deu uma melhorada, não é? A princípio deu uma melhorada. Ciclovia também é algo planejado, não é? Perfeito. É algo planejado, não é algo, eu vou pintar a rua e vou fazer ali e ali vai virar uma ciclovia. Não é assim. É algo planejado, como qualquer outra via, não é? Como qualquer outra via, a ciclovia também precisa ser planejada, né? Porque ela vai fazer parte de um complexo maior, né? Ela vai estar ali envolvendo carros, caminhões, ônibus, calçada, pedestre, não é? Ela vai impactar. Então é preciso ser pensado também com a mesma seriedade quando se vai abrir uma rua, uma avenida ou um acesso a um lugar. A ciclovia ela também precisa ser pensada com a mesma responsabilidade, não é? Então é importante, não é, os fomentos, os passeios ciclísticos, e isso faz com que a própria sociedade pense, né, numa questão de mobilidade humana, né, mobilidade social, e que traz benefícios sobre todos os aspectos, não é? A cidade, a região, a saúde, a própria pessoa. Você disse bem, Reginaldo. A gente fala aqui no incentivo ao ciclismo, ao pessoal pegar as bicicletas e sair pedalando, mas pedalando por onde? A partir do momento que eu crio uma avenida e deixo um pequeno espaço para ciclovia, eu já estou definindo que eu dou maior opção aos carros. Se eu colocar o mesmo espaço dos carros, colocar também um espaço muito maior para a ciclovia, eu estou projetando que eu espero um aumento de ciclistas na minha cidade. Concordei, perfeita a tua análise. Não adianta nada sou a favor da bicicleta. Mas qual o tamanho da sua ciclovia? Quanto de ciclovia tem no seu município? Quanto de ciclovia você conseguiu? Você consegue fazer com que o ciclista saia seguro de que lugar e chegue a que lugar? Você está entendendo? Qual a tua capacidade de planejamento e desenvolvimento urbano? É excelente, não é? E aí você vai, né? Você pega os países mais desenvolvidos, né? Dinamarca, aqueles países que são um pouco menores os caras têm uma estrutura de ciclovia que é um negócio fenomenal, entendeu? Porque, inclusive, eles dão mais valor à bicicleta do que ao carro, não é? Do que ao carro. Há uma inversão de valores, inclusive, na formação daquela sociedade. É claro, isso não acontece do dia para a noite, isso realmente são iniciativas de conscientização das pessoas. No entanto, as ações elas têm que ser
paralelas, né? Perfeito. À medida que eu conscientizo as pessoas que elas precisam andar mais de bicicleta e vai haver um aumento da utilização desse meio de transporte, então tem que ter uma resposta do poder público na estrutura que vai precisar para essa mobilidade. Eu tenho que ter uma condição das pessoas chegarem ao lugar comum, eu tenho que dar segurança aos bicicletários, para as pessoas deixarem seu objeto, sua bicicleta, seu bem, o seu transporte, e para que possam retornar ali e não ficar surpresos, né? Me roubaram a minha bicicleta. Não. Então, tudo isso tem que ser pensado. E aí a gente promove passeio ciclístico e na contramão não faz o dever de casa, que é aumentar. Eu conscientizo. Mas para você viver uma aventura é andar de bicicleta. Você está entendendo? Desculpe, trouxe a polêmica. Não, perfeito, maravilha. O passeio tem o seu motivo e está perfeito. De parabéns. Está faltando ao pessoal que tem a condição e a caneta para alterar as coisas, alterar, né? Entendeu? Alterar. 10 horas mais 59 minutos, Maria Clara, chegamos ao final? Temos mais? Reginaldo, estamos chegando ao finalzinho. Algum assunto polêmico, alguma colocação que você queira colocar, queira apontar aqui, fica à vontade. Na verdade, é agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente estar aí conversando e passando as informações, um pouquinho daquilo que a gente pensa. Eu queria deixar um recado, não é? Queria deixar um recado que eu acho que é importante, usar esse espaço que está aqui aberto aí gentilmente por você, não é? Para a gente estar aqui comentando e conversando um pouquinho sobre os assuntos diversos do mundo, do país, né, os locais. E dizer, né, que a partir da semana que vem, a partir do dia 16, que é segunda-feira que vem, abre as inscrições, né, para os cursos da Escola Técnica de Música e Dança, Ivanildo Rebouças da Silva, Conservatório Municipal de Cubatão. Então, abre as inscrições. É importante que as pessoas entrem em contato, né, com a escola através do nosso WhatsApp institucional, que é o 13 3372 9236. Né, se tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, pode entrar em contato através desse WhatsApp, né, para perguntar sobre as inscrições, ver a questão da portaria, né, que normatiza essas inscrições, como serão os testes e tudo mais. Lá estão, né, tá todas as orientações nessa portaria. Através do nosso Facebook, não é? O pessoal entra lá no nosso Facebook, né, www.facebook.com/ETMDIRS, tudo maiúsculo. E aí vai direto para a nossa página. Aí o pessoal diz, mas eu não tenho Facebook. Tem um monte de gente, né? Como tem o Instagram agora, tem muita gente que saiu do Facebook e não tem Facebook. Gente, não precisa ter Facebook, né? A página do conservatório é aberta, inclusive para quem não tem Facebook. Você não precisa, você pode acessar a página do nosso Facebook e não precisa ter Facebook. E lá também vai ter as informações, pode fazer perguntas. O que eu quero deixar claro aqui, eu acho que é importante, é que, assim, nós tivemos a inscrição ano passado, por conta agora da reforma da escola, acabou nem todos os professores do concurso serem chamados, e aí, né, mas tem a previsão, deve acabar agora a reforma, agora, né, na virada do mês, outubro, novembro, a gente deve voltar. Tem aí a previsão desses professores serem chamados e a gente vai chamar esse pessoal que se inscreveu para os cursos, né, que estão voltando para o conservatório, né, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, não é? E aí outros instrumentos que devem iniciar. E aí teve um pessoal que pegou e falou, não é, quando a gente lançou aí a inscrição, né, para o ano que vem, aí teve um pessoal, mas nós não fomos chamados, não é? Nós não fomos chamados, né, inscrevemos, fizemos teste, estamos na lista, né, de espera e não fomos chamados. E aí eu vou dizer para você, foi desagradável, que teve gente que chamou a gente de vagabundo, teve gente que chamou a gente de vigarista, teve gente que chamou a gente de pilantra. Escreve no Facebook. E aí eu fui lá e disse, gente, leia a portaria, já está previsto. Pessoal que fez o teste o ano passado, que não foi chamado esse ano por conta dessa situação, né, da reforma, e aí os professores que acabaram não vindo ainda, essa lista vai ser preservada, não é?
pelo respeito que a escola tem com quem procura os nossos cursos. Então, o pessoal que fez o teste o ano passado, que está na lista, essa lista vai ser preservada. Por que a gente abriu a inscrição esse ano? Porque como esses cursos são novos, então teve pouca inscrição, não é? Teve instrumento que teve pouquíssima inscrição. Então, se eu chamo o professor, os poucos inscritos que tiveram não completariam a carga horária dele. Então, abri a inscrição de novo, mas está lá escrito. Tanto para quem vai se inscrever agora, presta atenção. Quem se inscrever agora, primeiro eu vou chamar o pessoal que se inscreveu ano passado e que, né, por conta da reforma e de toda essa situação, não consegui atender esse ano. Chamado esse pessoal, atendido esse pessoal, eu vou chamar o pessoal. E tudo isso está lá. Tá escrito. Eu falei para a pessoa disse, eu não vou ler. A pessoa ainda escreve, eu não vou ler. Vocês que... Aí xinga, sabe? Mas xinga. Porque não é só dizer, tem que estar dentro do documento público, correto, a ser informado. Não é papel de pão. Entendeu? Então, quer dizer, eu falo, né? Explico, e a pessoa é grosseira, a pessoa é desagradável, xinga, sem necessidade. Não há desrespeito nenhum da Escola Técnica de Música e Dança, do Conservatório, com qualquer que seja que procure nossos cursos. É nosso imenso interesse, né, que entre o máximo de alunos, né, e de pessoas possíveis que querem estudar música, querem estudar dança. A gente busca isso de todas as formas. É que esse ano, por conta da reforma, realmente houve aí esse contratempo. Mas prevendo isso, a gente disse, não vamos prejudicar, não é? Nós vamos estender, nós vamos, né, a validade, né, dessa lista vai para 2024. A gente só pede que as pessoas tenham um pouco mais, né, de compreensão, de urbanidade, de respeito, não é? Não há necessidade de ofender ninguém que trabalha na Escola Técnica de Música e Dança. Né? Eu vou dizer para vocês, eu apaguei essas mensagens, eu apaguei porque eu acho que foi desnecessária, desproporcional, não é? E sem fundamento, sem né? fundamento, não é? Sem fundamento algum. Não é? Então, quer dizer, né, eu que estou passando aqui para que as pessoas leiam a portaria. Está tudo lá, muito bem explicado, muito bem posto. Havendo dúvida, não é? Porque assim, quem manda é a portaria. Ela é o documento oficial que regra as inscrições, os testes, é ela. Se eu falar alguma coisa que não está na portaria, não vai valer o que o Reginaldo está falando. Vai valer o que está escrito na portaria. E a portaria As pessoas têm que aprender que é importante ler. É que nem uma pessoa, vou fazer um concurso, eu não vou ler o edital do concurso? Quem manda no concurso é o edital do concurso. Passado 4 anos, qual é o edital? Não é? Então, quer dizer, é importante que as pessoas leiam. Houve alguma dúvida da leitura da portaria, a gente vai tentar esclarecer dentro da portaria. Não adianta a pessoa dizer, eu não entendi porque é assim. É assim porque tem que ser desse jeito. Não adianta eu falar diferente do que está na portaria, não é? Tem um rito, tem uma regra, tem um rito, tem uma regra. Tem uma lei e tem que ser não é? Então, precisa ser cumprido. Mas tá aí o recado pro pessoal, vai abrir as inscrições nessas condições. Peço para as pessoas lerem, né, a portaria, né, que vai regrar os testes de 2023 para 2024, inclusive preservando o pessoal que não foi atendido de 2022 para 2023, não é? Mas é uma oportunidade para a cidade de Cubatão, para a população de Cubatão. É claro que sempre vale frisar que a prioridade de atendimento das crianças. As crianças que estão em idade escolar, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, a prioridade de atendimento é das crianças que são matriculadas nas escolas municipais. Elas são a prioridade. Elas são a prioridade, tá? Atendida a elas, né? Elas que procurarem nossos cursos, e sobrando vaga, aí a gente atende os demais munícipes que estudam ou escolas particulares ou escolas estaduais, né? Que tem ensino fundamental. Lembrando que por conta desta regra, a gente não consegue atender crianças, tá? Fique claro, pessoal, a gente não consegue atender crianças que estudam fora do município de Cubatão. As regras já definem qual o público que a gente não chega lá, né? A gente não chega lá. Porque a gente já teve casos de gente que mora em Santos ou mora fora, né? E aí o filho estuda, né, em Santos.
E aí ela se inscreve. E aí depois, mas está escrito lá, a gente não consegue atender. Né? A gente não. Porque são listas, e aí a gente não consegue chegar lá. Número de vagas, número de interessados, prioridade das vagas. Entendeu? Aí não consegue chegar lá. Agora, o pessoal que se inscreve para o técnico de música ou de dança, né? Que é o pessoal que está no ensino médio, aí é livre. Né? Porque aí a legislação para o técnico é federal, e aí não dá para o município mudar. Né? Não dá para reservar. Né? Então, para quem se inscreve para os cursos técnicos, tanto de música como de dança. E aí quem pode se inscrever para os cursos técnicos? Quem está cursando o ensino médio, não é? E aí o ensino médio é estado, é particular, aí não, é federal, aí não tem limite, né? Não dá para a gente pôr um limitador. Ou que esteja cursando ou que já tenha concluído. Não é? Quem está cursando o ensino médio ou concluiu o ensino médio pode se inscrever por cursos técnicos. E aí não tem um limitador, não é? Aí não tem um limitador. É livre a inscrição, seja morador de Cubatão, seja morador da região aqui metropolitana. Mas está aí, não é? Uma oportunidade de estudo, de aperfeiçoamento, não é? Tanto na área da música quanto da dança. Então as pessoas procurem, se inscrevam, não é? E venham estudar com a gente. Que esse início de década, né, tem sido difícil para todos os aspectos. Tivemos pandemia e tudo, uma situação de adequações agora contra a pandemia. O conservatório vem se adaptando e fazendo com que as coisas continuem, os atendimentos continuem, mas dentro de uma novelização total e agora com a reforma, acredito que vai tudo entrar nos trilhos e, se Deus quiser, o ano de 2024 vai ser melhor. Vai ser melhor, com a graça de Deus. Então tá, as inscrições abertas a partir do dia 16, se inscreva, leia lá o que está no edital, leia as informações. Naquilo não é simplesmente para cumprir tabela, não, é para realmente você estar informado. E se você não tem o conhecimento, procure. Acho que a ofensa não leva a lugar nenhum, né? Não leva a lugar nenhum. E aí deixa claro, né, que a inscrição vai ser de 16 de outubro a 10 de novembro. Tem tempo para se inscrever. Tem tempo para se inscrever. Não é? Perfeito. Não deixem para o último dia. Para o último dia, para a última hora. Agradecer ao Reginaldo, um abraço a todos os trabalhadores, todos os servidores que estão lá, tanto o corpo docente, como também toda a equipe técnica, secretaria, todo mundo que está envolvido nesse trabalho junto ao conservatório, que é sempre muito importante. A arte traz paz, soluciona conflitos e harmoniza em todos os aspectos. Muito bem, é isso mesmo. Parabéns, Reginaldo, parabéns. Um abraço a todos. 11 horas mais 11 minutos. Estamos chegando ao final do Virtual News de hoje, agradecendo a participação do Reginaldo Nascimento, agradecendo a Maria Clara, que fica ali nos controles técnicos, dando todo o suporte para o Virtual News, agradecendo a você. Lembrando que o Virtual News segue daqui a pouquinho também nas redes sociais. Você vai acompanhar a reprise, como também todo o conteúdo nos drops, nos cortes específicos das matérias. Vai estar disponível no site, também no canal do YouTube e no Facebook. Sempre agradecendo a sua participação, o seu acompanhamento, lógico, a sua audiência. Nós temos hoje... Não, o intervalo estreou semana passada, né? Tem intervalo novo que estreou na sexta-feira para você acompanhar. Fique com Deus, excelente segunda-feira e te aguardo amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser. Hoje tem fechamento diferente, aquele fechamento que todo mundo caladinho, tudo com os microfones achados, é isso? Cara, é assim, então... Virtual